Olá, pessoal. Hoje vamos falar aqui sobre um projeto que está bastante falado no mercado, que é o Radix. Compartilhar aqui com vocês. Bom, o Radix, ele é um projeto Layer 1, né? Por Layer 1, entenda-se que ele implementa o seu próprio blockchain do zero, né? Não é um sidechain em cima de blockchain de terceiros, ele implementa o seu do zero, né? E ele, cara, ele é um projeto que bastante ambicioso. A gente vendo aqui pela página inicial do Radix, vamos aqui a alguns tópicos interessantes. Ele é Web3 do jeito que ela deveria ser. Uma radicalmente melhor experiência de usuário e de desenvolvimento necessária para que todo mundo possa utilizar o Web3 e DeFi, né, Decentralized Finance, com confiança. Exclusivamente possível com Radix, né? Exclusivamente possível com Radix. Bom, isso é bastante ambicioso, talvez até algumas pessoas possam achar presunçoso, né? Já que existem diversos projetos aí bem falados, né? Projetos interessantes no mercado, né? Outras plataformas como Solana, como Near Protocol, Cardano, o próprio Ethereum, né? E Radix diz, cara, Web3 e DeFi com segurança e do jeito que tem que ser só com Radix. É isso que eles estão falando aqui claramente. Então, para a gente entender essas afirmativas, vamos dar um passo atrás aqui. Bom, o Web3, ele é a nova internet, né? É uma internet baseada em blockchains, contratos inteligentes, né? E tokens, tokenização. Então, a ideia do Web3 é conseguir trazer as finanças globais, né, do mercado financeiro tradicional para dentro dessa infraestrutura, né? Para dentro dessa infraestrutura baseada em blockchains, tokens e contratos inteligentes. Muito ambicioso. Se isso vai acontecer ou não, eu acho que já está acontecendo, mas numa escala ainda muito tímida em relação ao tamanho, né, das finanças globais, e provavelmente teremos aí décadas de evolução. É, Bom, vamos dar aqui um exemplo, né? O Web3 ele é ambicioso no sentido de que, ao você trazer as finanças para dentro dessa estrutura, você está tirando o poder de quem? De grandes instituições centrais, como os bancos, né? Justamente porque você está trazendo de forma muito forte o conceito de descentralização. Então, você está descentralizando, você está tirando o poder dos bancos, que são centralizadores, né, das finanças globais. Vamos dar aqui um exemplo, né? Suponhamos o seguinte: você tem uma aplicação que conversa com um smart contract e essa aplicação é uma aplicação que você vai comprar o ticket para o próximo show dos Rolling Stones, por exemplo. É, Essa aplicação ela vai conversar com um smart contract. Esse smart contract ele pode receber um token, você vai pagar em XRD no token do Radix, por exemplo, e aí esse smart contract valida, recebe a tua persona, ele vai lá e pega um ticket, ele cria um badge, um cartãozinho de entrada para você. Esse cartão é acessível com a sua carteira, né? Com a sua carteira, fica disponível no blockchain e esse cartão, esse badge, ele te dá direito à entrada no show. Na hora do show, você pega a sua carteira, acessa esse badge, apresenta ele eletronicamente e entra no show. E mais, ao utilizar essa plataforma de compra de ticket, você ainda recebe de cashback alguns outros tokens, por exemplo, você recebe algum token de Ether, por exemplo, de cashback. Então, você fez todo um processo de comercial, né? Você fez uma transação comercial, comprou seu ticket, teve acesso ao seu show, recebeu o cashback
em nenhum momento você utilizou bancos, né? Tudo isso possível através de blockchains. Bom, e também em nenhum momento você ficou centralizado nas mãos de uma empresa como as existentes na Web 2, como o Facebook, Airbnb, enfim, onde você tem realmente uma interação, mas essa interação ela é dominada por uma empresa que tem o poder de decisão e de determinar os termos de uso, né? Então, Web3 é isso. Para que a gente consiga um crescimento da Web3, né? Vamos lá, o Ethereum, ele foi a primeira plataforma que introduziu esse conceito. E o Vitalik Buterin, que é co-founder do Ethereum, ele cunhou um trilema, né, dizendo que um blockchain ele precisa ter descentralização, segurança e escalabilidade, tá? E que é bastante difícil, né, uma implementação conseguir ter essas três dimensões em alto nível, né? O Ethereum, por exemplo, ele é bastante descentralizado, né? Ele utiliza Proof of Stake, que é um algoritmo de consenso que traz descentralização. Ele tem bastantes nós validadores, né? Tem muitos nós validadores. Eu diria que, assim, na minha opinião, no conceito de descentralização, o Ethereum é ok, é bom. No aspecto segurança, assim, na minha opinião, ele atende parcialmente, porque assim, o Ethereum ele introduziu o conceito da Ethereum Virtual Machine. Isso foi lá em 2015, né? Ethereum Virtual Machine é uma camada de programabilidade em cima da rede Ethereum. Então, você consegue criar programas, que são os smart contracts, que vão rodar em cima do blockchain, né? Esses smart contracts, eles são programados numa linguagem que o Ethereum introduziu, que se chama Solidity, tá? Então, é Solidity rodando em cima da EVM, da Ethereum Virtual Machine. E vamos lá, cara, assim, o Solidity, ele é uma linguagem ainda nova, você consegue criar ótimas aplicações, entretanto, ele tem vários problemas de segurança, né? E ele delega muita responsabilidade para as mãos do desenvolvedor. Então, o Solid tem sérios problemas já conhecidos de segurança, de desenvolvimento, e, cara, o desenvolvedor que se vire com isso. No final das contas, é isso. Tá? Tem aqui Top 10 Solidity Issues, né? Problema de reentrância, problema de gastar todo o gas fee do cliente, problemas de precisão aritmética, problemas de lidar com date time, problema de overflow, underflow, estourar pilha de memória. Cara, tem uma série de problemas aí e, e você consegue criar boas aplicações, bons smart contracts confiáveis? Sim, consegue. Porém, isso custa caro porque você precisa de desenvolvedores muito bons e você precisa também de um processo de software de validação de teste bastante robusto para conseguir realmente dar a segurança necessária à sua aplicação. Então, Solidity resolve a questão, Ethereum resolve a questão de segurança? Sim, mas custa caro e demora, né? Bom, e no quesito escalabilidade, cara, assim, aí Ethereum realmente deixa bastante a desejar. Ele opera a 15 TPS, né? 15 transações por segundo, é o que ele consegue entregar. É o dobro do Bitcoin, mas, por exemplo, Mastercard consegue entregar 5.000 transações por segundo, né? Então, com 15 TPS, cara, não vai ser assim que a gente vai conseguir trazer as finanças globais para dentro da Web3.
né? É óbvio que existem muitas iniciativas aí de melhorias, de evoluções, mas estamos muito longe disso, né? E isso é nítido. Toda vez que existe um pump de uso, né, da rede Ethereum, tipo uma Bull Run, por exemplo, que aumenta bastante o número de transações, ou alguma aplicação que roda em cima da rede Ethereum que fica famosa e muita gente começa a usar, como aconteceu no caso de CryptoKitties. É, cara, a rede afunda, o gas fee, que é a taxa de transação, se torna altíssimo e a rede se torna super lenta. Enfim, a experiência fica bastante ruim. Então, o Radix, ele alega, né, ele reivindica, né, ter resolvido esse trilema. Ele diz, ó, eu sou descentralizado, eu sou seguro e eu sou escalável, né? O Radix diz isso. Eu consigo entregar 1 milhão de transações por segundo. Bom, então por isso é que ele fala aqui, ó, exclusivamente possible with Radix, né? Você conseguir trazer a Web3 para uma escala global. Bom, então o Radix ele traz, né, os pilares dele são você conseguir utilizar a Web3 com confiança, uma excepcional experiência de desenvolvimento, e tudo isso é powered, né, by the full stack for DeFi. Pessoal, eu falei bastante aqui do Ethereum por um único motivo, só antes da gente falar aqui. O Ethereum, ele foi o pioneiro e ele é disparado o maior, né, player aí no mundo de DeFi, né? Ele tem 62% dos 700 bilhões de market cap, né? E, e ele responde por 70% do revenue, né? Da renda coletada pelos blockchains Layer 1, né? E ele também tem mais de 80% do TVL, dos valores locados em stake, né? Dentro das infraestruturas de pools, de liquidez, enfim, e de stake realmente. Então, o Ethereum é disparado maior, por isso é que eu estou focando nele, né? Mas voltando aqui, Full Stack for DeFi. Full Stack é um conceito de desenvolvimento, né? Sobre essa parte de Solidity, eu tive experiência, trabalhei por um ano com Solidity, assim, então, assim, eu realmente senti na pele essas dificuldades, né? E Full Stack é um conceito aqui de desenvolvimento que você pode ter um programador mais de front-end, um cara que faz telas, faz tela para celular, faz, né, tela para web. Você tem um cara mais de back-end, que trabalha mais na construção das lógicas de negócio, né, que rodam por trás dos bancos. Você pode ter um cara mais de banco de dados, constrói processos. E o cara, o full stack developer, é o cara que joga em todas as posições. Aonde você colocar ele, ele consegue trabalhar bem, né? Então, eles trouxeram esse conceito de full stack for DeFi, né? Em que o Radix ele traz uma excelente experiência para o usuário e ele faz isso através da Radix Wallet, né? A gente vai ver por que que essa Radix Wallet é tão boa assim daqui a pouco, passar um pouquinho sobre ela. Ele traz uma excelente experiência de desenvolvimento, tá? E essa excelente experiência de desenvolvimento, ela é baseada no Scrypt, que é a linguagem de programação que eles criaram, que é baseada no Rust, que é uma das maiores linguagens de programação atualmente, e roda em cima do Radix Engine. Então, assim, essa dupla Scrypt e Radix Engine é a contrapartida do Ethereum a Solidity rodando em cima da EVM, tá? Só que eles trazem justamente o conceito de que esse cripto e com Radix Engine é extremamente mais produtivo, confiável e seguro, né? A gente também vai ver por quê. E eles trazem, cara, o Radically Better, o radicalmente melhor algoritmo de consenso, que é o Cerberus. Cerberus é um projeto
de algoritmo de consenso que começou nos idos de 2013. É um projeto científico, paper científico, começou em 2013, estudos científicos em cima disso, foi publicado em 2020 e, bem, enfim, depois se materializou, teve investimento VC, se materializou no Radix, né? Cerberus, ele utiliza o conceito de fragmentos, né? Shards, né? Em que você consegue ter fragmentos que a, paralelizam a execução das transações e isso utilizando também um Delegated Proof of Stake, né? Que é uma versão bastante avançada também do Proof of Stake. A gente também vai passar por esses conceitos aqui, ok? Então, com uma excelente experiência de usuário na Radix Wallet, uma excelente experiência de desenvolvimento que dá segurança e confiança, né, para o desenvolvedor com essa Crypto Radix Engine. E o Cerberus, cara, eles dizem o seguinte, o Cerberus, ele te garante escalabilidade. Ele tem escalabilidade linear. Quanto mais nós você colocar, mais rápido ele vai ficar e mais rápido mais TPS ele vai entregar. Eles dizem que ele pode entregar 1 milhão de TPS. Enfim, pelo menos em laboratório, acho que isso já foi testado. E, ao contrário, por exemplo, do Proof of Work, no Proof of Work, quanto mais nós você coloca, mais lenta você deixa a rede. Você deixa ela mais descentralizada, porém mais lenta. E aqui não, né? Você potencializa a velocidade da rede. Então, é isso e vamos entrar agora em cada um dos itens aqui, ó. Bom, pessoal, então, assim, agora falando de experiência do usuário e depois, na sequência, sobre experiência de desenvolvimento, vamos ver aqui a Radix Wallet, que questões que ela resolve, né? Bom, o ambiente de DeFi hoje em dia, ele é bastante confuso e arriscado para a maior parte dos usuários, né? DeFi nitidamente ainda não está pronto para uma escala em nível global, assim, no nível de substituição realmente do sistema financeiro internacional. Tem bastante a evoluir, né? Assim, cara, assim, é complicado. Eu mesmo, assim, pessoas experientes já tiveram suas carteiras drenadas, cara. Eu mesmo liguei minha MetaMask com pool e tive US$ 500 drenados, né? Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, né? Outras pessoas, até bem mais experientes que eu, já aconteceu isso. Existem requisitos para gerenciar seed phrase, chave pública privada, uma série de conceitos que não são inteligíveis para o grande público, para a maioria das pessoas, né? As transações em DeFi, elas têm umas premissas muito técnicas, elas não fazem muito sentido do ponto de vista funcional, né? A transação, ela é uma chamada para um smart contract, né? Então, assim, como que isso funciona? Você tem a sua wallet, que você vai conectar ela com um smart contract e você vai transferir uma mensagem, essa sua mensagem vai passar alguns dados que o contrato possa exigir algumas informações, vai passar a sua chave, né, a sua assinatura, né, a sua chave privada e a taxa que você quer gastar, né? É, e você tem que informar isso a priori. Você nem sabe se vai ser o suficiente ou não, mas você tem que informar a priori. Esse smart contract, ele é uma caixa preta. Muitas vezes ele é o hash do smart contract que está lá no blockchain e você não sabe se ele resolve tudo numa lógica interna, se ele se comunica com outros smart contracts numa estrutura mais de composição de smart contracts e simplesmente ele é uma caixa preta e você reza, né? Enquanto que essas transações, do ponto de vista do usuário, elas deveriam ser coisas do tipo, eu quero fazer uma troca de tokens através de uma DEX, ou eu quero comprar um NFT, ou eu quero pegar um empréstimo, coisas dessa natureza, né? Vamos ver aqui no, na documentação aqui do Radix.
algumas questões que se põem, né, por conta desse modelo, mensagem para um black box, né? Isso traz uma série de problemas que a gente vai ver aqui e que o Radix, né, vai tentar endereçar, né? Os usuários, né, das carteiras, eles não sabem exatamente, eles não sabem a priori qual vai ser o resultado das suas transações, né? Eles mandam uma transação que eles desejam fazer, um swap de tokens ou um empréstimo e tal, e eles ficam aguardando ali, sem saber se o resultado será satisfatório ou não. Então, não existe uma interatividade, né? Não existe proteção contra slippage. Suponhamos que você queira fazer uma transação com valor um pouco maior, né? Em que, eventualmente, a corretora você possa não ter tanta liquidez, né? Quando ela não tem tanta liquidez, você vai querer fazer uma compra com valor maior, isso provavelmente vai escorregar o preço para cima. Às vezes pode ser um escorregar num valor considerável, pode ser que você compre, em vez de comprar a 1.000, você compra 1.050, sei lá, 5% a mais do que você gostaria. E aí, cara, você não tem jeito de realmente, uma vez que você passou, que você quer fazer a operação, passou a chave, um abraço, ela vai ser feita e, eventualmente, num valor que você não gostaria, né? Não tem como você confirmar a posteriori, né, se quer ou não quer. O modelo de autorização é simplista, né? É simplesmente a sua chave privada, né? E qualquer interação a mais, qualquer iteração a mais que você queira ter, vai significar que novos smart contracts têm que ser implantados é, para poder causar essa interação, né? Então, assim, composições de smart contracts também tem implicações, porque se você altera um, isso vai implicar em alterar os demais em cascata, o que gera uma complexidade técnica. E também, cara, os aplicativos não podem pagar network fees para os seus clientes, o que é péssimo, né? Então, assim, suponhamos o seguinte, eu tenho um aplicativo, eu estou querendo fidelizar a minha base de clientes, e eu quero que, porra, todo mundo use o meu aplicativo sem pagar network fee. Eu estou orçado, tenho orçamento para isso, tenho capital VC, quero que as pessoas usem o meu aplicativo, crescer a minha base e eu pago a fee para todo mundo, pago a taxa para todo mundo. Não consigo, né? Então, todas essas questões, o Radix, ele tenta endereçar. E isso começa com uma redefinição do que é a transação, né? Então, vamos ver aqui, eu estou aqui seguindo o blog aqui, né, do Radix. É, Vamos aqui para um exemplo simples de transação, né? Eu chego no aeroporto, vou numa casa de câmbio, né, num exchange counter ali, e eu quero trocar $20 por, por GBP, por pound da Grã-Bretanha, né? Então, eu tiro $20 da minha carteira, coloco em cima ali do balcão e informo para o funcionário, né, da corretora que eu quero trocar por GBP. Ele vai pegar os meus dólares, vai olhar no computador qual é a taxa e vai colocar 16,08 GBPs em cima da mesa, em cima do balcão. Se eu estou satisfeito, eu pego os GBPs, boto na minha carteira. Se eu não estou satisfeito, eu rejeito e ele me devolve meus dólares e vida que segue, né? Então, isso é um cenário típico da vida real que, hoje em dia, na maioria das possibilidades de smart contract, isso não é possível, né? E assim é que deveria ser, com você em controle do que você realmente quer fazer, né? Aqui tem todo um techniquez aqui, né, de como que isso acontece, mas vamos aqui para a parte de baixo, consertando a experiência do usuário. O que o Radix Wallet, que é um software fantástico, ele permite? Ele te permite o seguinte, ao final, após você informar que você quer
fazer, qual é a operação que você quer fazer, ele vai te mostrar uma tela em que ele te diz, ó, vai sair $20 da tua savings account, da tua conta de saving, e você está conversando com o Mega Exchange, né? E que é um aplicativo, e vai ser depositado 16,32 GBPs na tua savings account, né? Você vai pagar 0,1 XRDs de taxa e mova aqui esse slide para a direita para assinar. Olha só que prático, que interessante, né? Você move, se você gostou da taxa, gostou de tudo, move aqui para a direita, assina e a transação vai ser feita, né? Muito user-friendly, né? Muito amigável. Outras coisas legais aqui. Se suponhamos que essa corretora, né? Essa casa de câmbio ela exige alguma KYC, né, alguma estrutura de identificação. Então, você pode mostrar um badge que você tenha pego com um provedor de KYC e mandar para eles junto com a transação ou até posteriormente, no momento que seja requisitado, né? Então, você consegue mandar um badge. E aí, isso vai ser aprovado. Outra coisa também bastante interessante é o seguinte: DEP Paid Network Fees, né? Nessa estrutura de badge, você poderia, por exemplo, ter um badge de cliente fiel com essa corretora, né? E aí suponhamos que se você mandar para eles nessa transação um badge de cliente fiel, e aqui em vez de KYC Complete seria um Fidelity Badge, né, um cartão de cliente fiel, eles pagam por essa tua taxa de transação. E aí, em vez de aparecer 0,1 XRD, apareceria 0 XRD. E aí, tudo bem, você ficaria feliz, não ia nem pagar a taxa de transação, move aqui é, essa setinha para a direita e estaria assinada a sua operação, a sua transação, tudo seria feito. É muito legal, muito transparente e tem uma questão, né? Independentemente de você estar interagindo com um smart contract único, que tenha toda a lógica embutida, ou que tenha uma composição de smart contracts, que esteja conversando com outros, tudo é feito de maneira atômica, tá? Ou tudo é feito ou nada é feito. O Radix também tem uma estrutura que garante isso, né? Então, é muito legal, né? Essa Radix Wallet, ela aproxima muito, né, o software desse mundo de DeFi com o software, por exemplo, que você tem, nível de software que você tem numa estrutura bancária ou de cartão de crédito do sistema financeiro tradicional, né? É claro que tem um porquê, né, do ponto de vista técnico, que isso acontece, que é o que a gente vai ver aqui agora na sequência. Bom, pessoal, e agora vamos entender o que permite essa radicalmente melhor experiência de usuário conseguida pelo Radix Wallet, né? O que permite é uma experiência de desenvolvimento melhor, ou seja, uma infraestrutura de desenvolvimento muito melhor baseada no Scrypto, né, na linguagem Scrypto, rodando em cima do Radix Engine, que é a contrapartida do Ethereum Virtual Machine, né? Bom, no Radix existe uma ressignificação da transação, né? A transação ela é vista como um manifesto de instruções que permite você descrever o movimento de ativos entre contas e entre diferentes componentes. Então, assim, você deveria ser capaz, né? Vamos retornando sempre a esse nosso exemplo de um câmbio, né, de dólar por GBP, o pound inglês, né? É, Você deveria ser capaz de descrever, né, na sua linguagem de programação, a transação como ela é. Eu estou pegando o dólar aqui, estou colocando num balcão da casa de câmbio, alguém vai pegar esse dólar que eu coloquei no balcão, vai ver a taxa, vai me devolver o GBP, eu vou pegar esse GBP, eu vou colocar na minha carteira, né? Então, essa descrição de uma arquitetura orientada ao ativo, né,
é o que o Radix tenta aqui implementar, né? Então, no Radix, por exemplo, tokens e NFTs, eles não são apenas saldos, né, dentro de smart contracts, né? Eles são objetos físicos que se movem de um lado para o outro, né? Contas de usuários não são vistas apenas como pares de chave público-privada, né? Elas são containers de ativos, né, em que o usuário tem o poder de fazer depósitos e retiradas, inclusive o usuário tem o poder de criar múltiplas personas associadas a essa conta, né? Smart contracts não são limitados a receber mensagens. Eles podem receber buckets, que são tipo baldes, né, de ativos como input, como entrada, né? Então você consegue realmente empurrar os ativos, o dinheiro, né, ao longo de diferentes balcões assim de negociação, né? Dito isso, vamos entender aqui como que é este manifesto de instruções, que é uma coisa muito interessante, muito declarativa, né? E muito simples do ponto de vista técnico e que dá uma visão muito legal de como que a script funciona de uma forma declarativa e sem criar muitos embróglios, muitas dificuldades assim associadas a detalhes técnicos de segurança, por exemplo. Então vamos aqui, eu tenho um método, né, seguindo com aquele nosso exemplo. Eu tenho aqui um método de chamada aqui de entrada para minha conta, né, que eu vou fazer uma retirada de dólar no valor de US$ 20, né? Então, está aqui, é um método bem declarativo. Quando eu faço isso, esse US$ 20 ele é colocado no que eles chamam de worktop, é como se fosse um balcãozinho, né? E agora eu quero pegar desse worktop, take from worktop by amount, quero tirar o amount que eu coloquei aqui no worktop, os US$ 20, e colocar dentro do que eles chamam de bucket, que é um balde, como se eu botasse dentro de uma cestinha, né? Então, botei aqui dentro de um bucket, eu nomeei esse bucket MyUSD. Agora que eu tenho meu bucket criado, eu posso chamar um método da corretora, né? No caso da casa de câmbio, por exemplo, passando o endereço da corretora, chamando o método trade e entregando para ele o meu bucket com os meus 20 USDs, né? A seguir, tem aqui um método, ó, assert worktop contains by amount. Garanta que no retorno, né, o balcão vai conter 16,08 GBPs. Isso me dá uma segurança enorme, porque eu sei que no retorno eu vou ter no mínimo 16,08 GBPs, ou a transação não será concluída, né? Vai ser desfeita. E, finalmente, eu tenho um método, eu chamo o método passando como endereço o endereço da minha conta e comandando um depósito de tudo o que estiver no worktop, no caso, toda a quantidade de GBPs que estiverem no worktop. Então, assim, é bem legal, bem declarativo, e esse tipo de estrutura, ele permite que a Radix Wallet realmente supere aqui minhas expectativas como usuário, permite ela funcionar do jeito que ela realmente funciona, de forma tão user-friendly, permite, por exemplo, aquela estrutura de validação, né, de você poder mover o componente para a direita para dizer que você concorda com aquela validação, né, e isso está associado à sua assinatura digital, tudo porque você tem uma estrutura de programação muito simples, muito eficiente por trás. E, assim, vamos lá. Eu nunca tive uma experiência de desenvolvimento realmente com esse cripto, não tenho como falar de uma maneira aprofundada. Mas, assim, o pouco contato que eu tive aqui com toda a parte de documentação me parece muito legal, muito mais evoluído, né, do que o Solidity, por exemplo, que é uma linguagem de programação mais complexa e que te traz muitas possibilidades de erros e de situações de falhas de segurança, né, o que acaba encarecendo
né, o desenvolvimento e trazendo um processo de software mais completo para tentar garantir a segurança dos smart contracts. Bom, feito isso, vamos falar um pouco aqui do consenso, do consenso, do protocolo de consenso, né, que é o Cerberus, né, que no final das contas vai conseguir endereçar toda a parte de escalabilidade, né, que é a parte de escalabilidade do nosso trilema que o Radix diz que resolve, né? Cerberus ele é feito em cima do protocolo de consenso do Radix, que é, deixa eu abrir aqui, ele é um Delegated Proof of Stake. Deixa eu ver aqui. Bom, o que é Delegated Proof of Stake? Na verdade, ele utiliza shards, que são fragmentos, né, para poder paralelizar a execução do protocolo Delegated Proof of Stake. É muito técnico isso, mas a gente vai dar uma rápida pincelada nesse entendimento aqui. Vamos falar primeiro aqui do Proof of Stake, tá, pessoal? Proof of Stake ele foi uma evolução em relação ao protocolo do Bitcoin, que é o Proof of Work, que é um protocolo extremamente... A gente tem um vídeo aqui no canal explicando bem detalhadamente como que funciona o Proof of Work, né, que é um vídeo como funciona o Bitcoin, mas no final das contas ele é um protocolo que é lento, né, ele tem TPS, né, transactions por segundo, bastante baixo, e ele é caro no que vem assim ao consumo de energia. Ele consome muita energia, então só muito processamento também. Então, o Proof of Stake foi uma tentativa de melhorar essa situação, né, em que você, para ser um nó validador, você precisa ter stake, né, você precisa ter aquele ativo. Então, se você quer ser um nó validador de Ethereum, por exemplo, você precisa ter Ethereum em stake. E aí você pode implementar o protocolo. Você pode ter lá os seus computadores, né? O seu parque de computadores rodando o protocolo de validação, mas você precisa ter Ethereum ali guardado em stake, né? Porque o que que acontece? Você só vai ser selecionado para validar um bloco se o retorno, né, se as taxas de transações que você for receber forem menores do que o que você tem em stake. Porque se você agir de forma maliciosa, você perde tudo que você tem em stake, tá? Então, você só consegue receber premiação por validação de forma que seja menor do que o que você tem em stake, para que não seja um incentivo a você agir de forma maliciosa, né? Bom, nós validadores, então, eles são selecionados de acordo com o tamanho do stake, né, de quanto que você tem lá daquele ativo, de acordo com a idade daqueles tokens, né, quanto tempo eles estão ali em stake, e também seguindo o critério de há quanto tempo que você não é selecionado e algum critério randômico, né? Essa estrutura, assim, na verdade, esse conceito, ele privilegia os mais ricos, né? Quanto mais você tem daquele ativo em stake, mais chance você tem de ser selecionado para validar um bloco e ser recompensado por isso. Então, acaba criando uma estrutura de bola de neve em que o mais rico fica cada vez mais rico, né? Se ele for colocando o que ele ganha também em stake, né? Então, assim, como pontos positivos, você tem menor poder computacional e menor gasto de energia são requeridos no Proof of Stake do que, por exemplo, no Proof of Work, né? E ele também ele elimina a barreira da necessidade de hardware muito caro, porque justamente você não tem um consumo de energia, de poder de processamento tão grande como no Proof of Work. Você precisa de hardware mais simples, né? E a contrapartida é que ele favorece a riqueza, na verdade, os mais ricos, né? É o downside dele, né?
O Radix, ele usa, eu falei do Proof of Stake porque o Radix ele usa um conceito que é o Delegated Proof of Stake. Então, se você não entendeu o que é o Proof of Stake, fica difícil você entender o que é o Delegated Proof of Stake, né? Esse Delegated Proof of Stake é uma versão, pelo menos na minha concepção, mais evoluída do Proof of Stake. Eu acho que a maioria aí dos novos projetos tendem a utilizar essa versão, né? E como que ele funciona? A gente passou a ter o conceito de pools de liquidez, né? Um pool de liquidez, ele é um pool onde você pode colocar o seu ativo, você que eu digo, o usuário comum, pode colocar o seu ativo ali em stake nesse pool. No caso do Proof of Stake, se você quer ser um validador, você, além de precisar ter bastante dinheiro, você precisa ter toda a infraestrutura técnica de servidores rodando software que implementa o protocolo, que é uma coisa complexa, né, para a grande maioria das pessoas. Já no caso aqui do Delegated Proof of Stake, basta você ter um pouco de dinheiro, e nem precisa ser muito, é, naquele ativo e você pode colocar esse ativo em stake em um pool de liquidez, né? Quando você faz isso, você passa a delegar para um pool para que ele seja um nó validador, né? Então, você está colocando um stake num pool e está ligando, ó, eu quero que esse aqui seja o meu nó validador. Esse cara é quem faz toda a parte técnica, implementa protocolo, tem servidores, tal. Você não está preocupado com isso, você simplesmente botou lá o seu ativozinho nesse pool e está esperando ser remunerado por isso, né? Aí, o que que acontece? Quando esse pool é eleito para validar um bloco, beleza, ele vai validar um bloco e ele vai receber a taxa de transação. Essa taxa de transação que ele recebe, ela é distribuída, ela é compartilhada com todos os usuários que fazem stake no pool, proporcionalmente a quanto eles têm. Então, se, por exemplo, se você tiver 1% de todos os ativos em stake num pool, você vai receber 1% da taxa que for distribuída por aquele pool, né? Das taxas de prêmios, né? De validação distribuída por aquele pool. É muito interessante, tá? Isso é muito eficiente também, porque você tem um número limitado de validadores, e isso faz com que o Delegated Proof of Stake seja rápido, né? E atinja consenso muito rapidamente. Ele é muito democrático, ele permite que todo mundo praticamente possa participar. Você pode ter uma mixaria e colocar ali no Pool of Stake e ainda assim ser remunerado por isso. E, e ele é baseado muito mais em reputação do que em riqueza. Porque você não vai colocar o seu dinheiro num pool de liquidez que não tenha boa reputação, você não vai querer correr esse risco, né? Bom, entendido a base do protocolo, agora a gente tem que ir falar do Cerberus, né? O Cerberus, ele, pegar aqui, ele implementa o Proof of Stake, o Delegated Proof of Stake, só que ele faz isso de uma maneira extremamente eficiente. Agora vamos fazer só um disclaimer aqui, pessoal. Assim, Cerberus é um projeto científico de 10 anos, foi publicado, começou em 2011, foi publicado em 2020, extremamente complexo, e a gente vai entender, basicamente, dar uma pincelada na parte conceitual do que ele resolve aqui. Não tem como a gente entrar no bit byte, né, do funcionamento aqui do Cerberus. Mas, basicamente, o que ele faz é resolver o State Machine Replication Problem, né, que é o problema de você manter o estado em diversas máquinas, que é o mesmo problema, na verdade, que existe em todos os blockchains, né? Bitcoin também, você tem diversos nós validadores e você quer garantir que o estado
de cada blockchain, cada um desses nós esteja coerente, né? Bom, então ele faz isso como? Ele faz isso através de sharding, que é fragmentação, né? No Cerberus, o sistema ele particiona o blockchain, o dataset, né, em múltiplos shards, em múltiplos fragmentos. E cada fragmento desses é responsável por processar um subconjunto das transações, tá? Então, esse particionamento ele permite paralelismo, e esse paralelismo ele aumenta a escalabilidade do sistema. Por isso é que o Radix ele diz que consegue atingir até 1 milhão de TPS, né, na teoria, né, aumentando a quantidade de participantes aí de shards. Né? Cada shard desse, cada fragmento, opera sua própria instância do Cerberus Consensus Protocol, né? Sua própria instância de forma independente e garante que todas as transações dentro desse fragmento estejam ordenadas e replicadas corretamente, tá? Só que aí o que que acontece? É preciso ter um processo acima, né? Que é um processo cross-shard, de consistência, né? Um processo de consistência acima do shard para garantir que as transações que afetam múltiplos fragmentos, elas estejam íntegras, né? Então, as transações que afetam múltiplos fragmentos, o protocolo garante que os passos necessários em cada fragmento vão ser suficientes para o resultado íntegro para o cliente, né? Basicamente é isso. Ele garante confiança, né? Nas transações que são cross-shard. E aqui a gente tem também no white paper do Cerberus, um exemplozinho aqui, um visual, né? A gente tem, por exemplo, aqui comandos que estão distribuídos em múltiplos shards e mudanças de estado que são feitas em cada um dos shards aqui, né? Então, é preciso que exista um processo aqui cross-shard para garantir que tudo isso esteja num estado consistente, né, e confiável. Porque não adianta também você ter escalabilidade, você ter velocidade de processamento, você entregar muito TPS e não ter garantia de segurança nos resultados das suas transações, né? Não conseguir garantir, na verdade, que você resolve o problema do double spending, né? Que foi o cerne da publicação do Bitcoin, né? Bom, pessoal, então, assim, sobre essa parte de usabilidade do Radix, né? Experiência de usuário, experiência de desenvolvimento e como que ele resolve o trilema, né? De que um blockchain tem que ter segurança, ele tem que ter descentralização e ele tem que ter escalabilidade, é isso que nós tínhamos para falar aqui. Agora, o que a gente vai ter que ver é toda a parte de tokenomics, né? Bom, pessoal, então, falando agora aqui dos tokenomics, né, do Radix, vamos lá. Estou aqui no CoinMarketCap, né, e a gente vê que ele tem um market cap hoje em torno de 260 milhões de dólares, né? Isso é pouco, representa em torno de 0,01, né, por cento do mercado de cripto, né, do market cap de cripto. Temos também um volume aqui atualmente em torno de 1,5 milhão de dólares, né, o que traz uma relação volume-market cap baixa de 0,54%. Isso é ruim, porque isso indica pouca liquidez, indica que ela é uma moeda que está sendo pouco negociada. Se ela está sendo pouco negociada, tem pouca gente comprando, pouca gente vendendo, ela tem baixa liquidez. Então, quando você vai comprar, você pode acabar comprando, você acaba tendo um slippage, né?
Você acha que está comprando num valor, se você for comprar mercado, e você acaba comprando um valor mais alto. Analogamente, se você vai vender, você acha que está vendendo num valor, e com slippage você acaba vendendo num valor mais baixo. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre order book que fala exatamente sobre essa regra de formação do order book, como que se dá o slippage, esse tipo de coisa, se vocês tiverem interesse. Bom, temos também aqui um circulating supply de 10 bilhões, né? 10,5 bilhões de XRDs, né? Que é o token, para um total supply de 12,9 bilhões de XRDs. Isso é um ponto positivo, ele tem aqui próximo de 80% já de XRDs emitidos, o que nos traz uma situação de pouca inflação, ele é pouco inflacionário para o futuro, né? É, Temos também então, aqui o Fully Diluted Market Cap, que seria o market cap multiplicando o preço pelo total supply, seria 320 milhões de dólares ao invés de 260, né? É, Bom, então aqui temos como ponto positivo essa questão do circulating supply já ser alto, como pontos negativos uma relação volume market cap baixa e um market cap ainda bastante incipiente aí dentro desse mercado, né? Basta notar assim que o Radix ele não está listado na Binance ainda, né? Que é a maior exchange, mas ele já está em grandes corretores, ele já está na BitGet, por exemplo, né? Vamos dar mais uma olhada numa métrica aqui importante que não estava ali no CoinMarketCap, mas ela tem aqui no DeFi Lama, né? Que é o TVL, né? O TVL dele é de 27,5 milhões de dólares, né? Aqui a gente pode ver que o TVL aqui em torno de 27 milhões de dólares para um market cap em torno de 249, 250 milhões de dólares. Ou seja, o TVL dele é entre 10 e 11% do tamanho do market cap. Isso é uma relação muito ruim, tá? Em uma outra análise que a gente fez aqui da Pendle, por exemplo, a situação era invertida, né? Ele tinha muito mais TVL do que market cap. E, idealmente, isso é o ideal, é que você tenha mais TVL. TVL é o quê? É o valor locado em stake, né, na plataforma, ou seja, é o que está de fato sendo utilizado, né, na plataforma. Os usuários estão realmente colocando, apostando stake dentro daquela plataforma, estão gerando renda, né, utilizando o conceito de DeFi mesmo, né? Então, nos pools de liquidez e tudo. Então, quando o TVL está muito baixo, não, ele mostra que está tendo pouco uso realmente da plataforma, né? Esse total raised aqui mostra quanto que ela já recebeu de capital de investimento, né? De fundos de investimento, 14 milhões de dólares. Então, tem fundos de investimento, né, venture capital, apostando no projeto, o que é uma coisa positiva. Então, esses são os números. Eu diria que essa relação TVL market cap do Radix está bastante ruim, tá? E voltando aqui agora para uma análise gráfica, a gente vê que o XRD ele teve um pico de valor de 0,56, né, 56 centavos de dólar, lá em 2021. É um projeto novo, foi lançado aqui final de 2021, né? E ele vem passando por várias fases, né? Geralmente se lança num MVP, um mínimo viable product, né? Um produto minimamente viável, e você vai tendo fases de evolução, que é o que vem acontecendo. Tem um projeto que tem 3 anos, é muito pouco tempo ainda, mas o fato é que, como a gente vê nesse gráfico, ele vem perdendo valor desde então, né? Teve um pico de valor novamente aqui em abril de 2023, né? Teve um outro pico de valor recente que a gente pode até ver aqui na BitGet, porque ele está listado na BitGet, e aqui, ó, ele está listado aqui na BitGet.
O BitGet está listado mais recentemente, começou a ser listado em dezembro de 2023. E a gente vê que aqui, ó, no início de março, ele estava valendo 0,037 e ao longo das primeiras semanas de março, eu estou no gráfico semanal aqui, ele atingiu um pico de 0,091, ou seja, ele teve uma valorização aqui fantástica, né? 144%, e, e depois, em compensação, vem ladeira abaixo e devolveu aqui mais de 70% do que ele tinha valorizado. Então, assim, isso é uma performance recente, né? E hoje em dia ele está aqui valendo 0,024, 25, que é muito pouco, né? Em relação aos valores que ele já teve anteriormente, e está próximo aqui de uma zona de suporte. Quando a gente fala está próximo da zona de suporte, não pensem que as coisas não podem piorar, porque, ao contrário do dólar, que o mínimo que pode valer é 1 centavo, em cripto não tem essa limitação. Ele pode continuar perdendo valor e passar a valer 0,05, 0,01, 0,001, 0,0001, enfim, o inferno é o limite, né? Então, mas, assim, tudo indica que não, que temos um bom produto e estamos às vésperas de uma bull run. Então, assim, eu diria que estamos num ponto de suporte aqui importante hoje em dia, né? Então, assim, pessoal, olhando assim por essa tokenomia, eu diria que a relação TVL market cap é muito ruim. Idealmente, assim, ela deveria ser pelo menos 1 para 1, e ela está 1 para 10, né? Está invertida. É, o market cap dele é pequeno, tem muita margem de crescimento. Falta as pessoas acreditarem mais nesse projeto ainda, né? E o que que a empresa está fazendo para isso, né? Vamos ver aqui. Opa, vamos ver aqui. Bom, a gente tem aqui o blog do Radix, e ele tem aqui todo o Product and Roadmap, vocês conseguem ver todo o histórico do que aconteceu aqui. E o que mais me chamou a atenção foi este blog aqui, que é recente, é de 13 de agosto, Embracing Institutional Growth, né? Abraçando aqui o crescimento institucional, né? Para a gente não precisar ler o blog inteiro, vamos passar aqui pelo TLDR, né? Too long, didn't read, ou seja, porra, esse blog é enorme, eu não estou com saco de ler ele todo. Vamos fazer um resumo aqui. Então, o capital institucional está se tornando vital, né, para facilitar o trade e uma maior atividade nas plataformas de cripto, né? Embora vamos continuar a suportar o ecossistema atual e os usuários atuais, o foco primário do Radix vai se deslocar para usar as fortalezas principais, né, the core strengths, e a user experience, a developer experience e a escalabilidade para capturar o capital institucional. Por quê? Porque o capital institucional tem muito mais chance de ter sucesso em trazer um grande fluxo de trade, de liquidez e de valor para o Radix. Ou seja, eles enxergam que o capital institucional tem muito mais potencial de trazer escala, né, financeira, trade, liquidez, valor para o Radix, e é atrás disso que eles estão, né? Eles têm consciência, né, de que o Radix tem escalabilidade, user experience, tem o full stack, isso é sedimentado, as pessoas acreditam nisso, mas, entretanto, ó, apesar de muitos acreditarem no mérito da nossa rede, da network, essa abordagem ainda não foi refletida
no valor do Radix comparado com outras plataformas, né? Então, eles têm consciência que eles têm um excelente produto na mão, né? Excelentes fundamentos, mas estão devendo na entrega de valor, né? E eles vêm trabalhando nesse sentido, né? É, há alguns meses atrás, o Radix contratou um VP de partnership, né, um vice-presidente de parcerias, que é um cara para trabalhar próximo com o mercado, né, principalmente com leading market makers, né, enfim, com market makers, caras que têm como trazer realmente liquidez para a plataforma. E eles têm também um roadmap aqui interessante, né, a Glimpse of the Future, né, Flash Liquidity. Eles estão querendo fazer integrações com outras plataformas para que, através do Radix, eles consigam utilizar liquidez de outras plataformas, o que seria fantástico, né? É uma ideia muito brilhante mesmo, né? Então, assim, pessoal, temos aí, na minha visão, um excelente produto, tá? Excelentes fundamentos de um blockchain Layer 1. Difícil encontrar um projeto com fundamentos tão bons, mas é aquilo, né? Os números até hoje estão bem ruins, né? O XRD perdeu muito valor até hoje, e como lado positivo é que estamos às vésperas de uma bull run, então tem muita pista aí de crescimento. Agora, é uma moeda extremamente volátil, apesar de termos um projeto, na minha opinião, de ótima qualidade nas mãos, nem sempre os melhores produtos são os mais bem-sucedidos no mercado, né? Isso pode se dar por questões estratégicas, decisões estratégicas da empresa, por decisões de marketing, por timing em que eles entraram no mercado, ou sei lá, até porque outras questões transcendentais que possam acontecer aí, né? Então, mas, assim, pessoal, é isso que eu tinha para dizer. Eu acredito no produto, acredito no projeto. Os números não estão bons, mas alguns indicadores podem ser encarados como positivos aí, como essa zona de suporte, por exemplo, né? E o fato de estarmos aí às vésperas dessa nova bull run. Beleza? Abraços. Espero que tenham gostado. Deixem seus likes aí. Valeu.